de convidar, apresentar vocês a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez. A doutora Quitéria é juíza de direito, ela já atuou em diversas comarcas, mas ela está conosco em Blumenau desde 2009, onde ela atua na primeira vara civil. Ela também é muito conhecida por seus cursos online, o seu livro Vamos Conciliar, e tem se dedicado muito nas causas voltadas à resolução de conflitos, em especial conciliações, desenvolvimento do ser humano, luta pela mulher e contra a violência. Então, além da sua atividade jurisdicional, que muito requisitada, né, muito conhecida nessa área, é uma grande honra tê-la conosco, e gostaríamos que comentasse um pouco como tem sido o trabalho dos juízes, do judiciário como um todo, dos serventuários, advogados, nesse período de pandemia, quais são as dificuldades, as novidades, né? A famosa audiência virtual, o que isso impacta no dia a dia das pessoas e também nos operadores do direito. Bom, eu gostaria inicialmente de cumprimentar cada uma das mulheres que está aqui presente e cada uma das pessoas que nos assiste, seja agora ao vivo, seja depois. Eu acho que as histórias que estão sendo contadas aqui são muito ricas de significado. E que bom que a gente tem a oportunidade de deixá-las para que as pessoas acompanhem ao seu tempo. E com isso fica aqui o meu registro de gratidão e de cumprimento à doutora Mara, a toda a equipe da Prece, da Contax, pela iniciativa, uma iniciativa simples, mas, como eu disse, muito rica. Bom, doutora Mara, me referindo agora à sua pergunta, eu tenho para mim que o judiciário, como serviço essencial que é um palco da vida real. As coisas que acontecem na vida real chegam a nós, normalmente, num dos momentos mais difíceis que as pessoas vivenciam. Porque quando as pessoas lidam com algum problema que elas próprias não conseguem resolver, elas procuram, então, um profissional, é um pedido de ajuda. Normalmente, esse profissional é um advogado que, então, leva ao Poder Judiciário. E nós sentimos diretamente os efeitos da pandemia, em todos os sentidos. Seja em relação aos contratos que não puderam ser cumpridos, seja em relação às dificuldades que as pessoas vivenciaram para honrar suas obrigações, desde o pagamento do aluguel que a empresa teve dificuldades para manter, até tantos outros, como pensão alimentícia, embora eu não trabalhe diretamente na área de família, enfim, os efeitos são imediatos. E a justiça absolutamente não pode parar. Aliás, a justiça funciona o tempo todo, né? 24 horas ela está à disposição, seja no horário do atendimento, que todos conhecem, no caso, o atendimento formal ao público, que é do meio-dia às 7, mas nós temos serviço de plantão permanentemente. Então, esse serviço tem sido disponibilizado, agora mais do que nunca, como sempre foi, só que agora, como eu disse, respondendo a tantas situações urgentes, de uma forma 100% virtual. Então, a sociedade precisou se transformar e o judiciário também. E ao se transformar, o judiciário se viu praticando todos os atos de forma online, o que foi, de certa forma, facilitado pelo fato de que a maioria dos processos no Brasil, né, me referindo a Santa Catarina também, já são eletrônicos. A minha unidade, por exemplo, a primeira vara civil, há algum tempo já é 100% eletrônica, então isso facilita sobremaneira. Alguns casos ainda existem de processos físicos em algumas unidades, e isso, de certa forma, dificulta, porque o processo físico é o papel que precisa ser pego, entregue, né? Então, essa facilidade do processo eletrônico tornou tudo mais viável. O que nós vivenciamos, então? Um quadro em que os servidores passaram a trabalhar, num primeiro momento, 100% online, ou seja, no estilo home office. Depois, por alguns períodos, alguns passaram a atender presencialmente, mas de uma forma bastante limitada. São medidas que oscilam conforme a gravidade do cenário. Atualmente, nós não estamos realizando atendimento ao público por conta do agravamento agora, mas não de forma presencial, porque o atendimento continua acontecendo de forma online. Eu mesma atendo advogados todos os dias, assim, por reuniões por videoconferência. Eles se inscrevem no site pedindo a reunião e todos os dias eu abro aqui a sala virtual para conversar sobre o que precisa. Da mesma forma, as audiências passaram a acontecer assim. Eu nunca imaginei estar ouvindo uma testemunha assim, pela tela do computador, como acontece aqui. Mas, de certa forma,
em tudo na vida, né? Há pontos difíceis e pontos também positivos. Nós podemos ouvir testemunhas de qualquer lugar. Chegamos a ouvir testemunhas que moram no exterior, coisa que no formato antigo demoraria muito para cumprir uma carta precatória ou rogatória. Então, tudo isso, de certa forma, pôde ser facilitado. E eu tenho para mim que as conquistas que nós vivenciamos com toda essa experiência do modo remoto de funcionamento da vida vai ficar conosco mesmo depois que tudo isso passar. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, nós podemos continuar praticando assim, porque de toda essa experiência até aqui, por exemplo, o Poder Judiciário já concluiu que a sua produtividade aumentou expressivamente e a economia de recursos também. Então, certamente há muito dessa experiência que fica, para que a gente leve depois. O que eu gostaria só de salientar, finalizando, é que nós, como Poder Judiciário, somos sensíveis a essa realidade. Então, tudo aquilo que acontece nos toca diretamente. Ao ligar o noticiário, ao perceber as dificuldades que a população enfrenta, seja por conta do agravamento da pandemia, sob o aspecto de saúde, seja sob o aspecto econômico, seja sob o aspecto emocional, isso tudo toca diretamente ao ser humano, e tudo que toca diretamente ao ser humano envolve diretamente o Poder Judiciário. Então, a minha fala aqui é para dizer que nós somos sensíveis a tudo isso, e que a gente sabe, sim, que há muito mais por ser feito. E todos os dias eu me pego pensando sobre o que mais poderia ser feito, e sempre há, a gente sempre descobre uma forma de alcançar o resultado de um modo melhor. Um exemplo recente foi o pagamento, a quitação feita aos credores trabalhistas daquele processo de falência da Sulfabril, um processo que já se arrasta há tanto tempo, mas que nós tivemos a feliz oportunidade agora de quitar esses créditos num momento em que, para essas pessoas, mais do que nunca, esse valor venha confortá-las. Então, fica aqui esse registro de cumprimento pela iniciativa e de que o Poder Judiciário está, sim, unido junto com o Brasil, tentando fazer o que de melhor pudermos e que estiver ao nosso alcance.